agora passo a palavra ao ministro Flávio Dino. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os nobres pares, aqueles que estão presencialmente e virtualmente, o Ministério Público, a advocacia, as partes, todos que nos acompanham. Eu vou me adstringir basicamente à apresentação da tese, como já anunciei, uma vez que as premissas fundamentais foram muito bem lançadas pelos relatores, que proferiram votos bastante extensos e profundos, tanto o ministro Dias Toffoli, a quem homenageio, assim como o ministro Luiz Fux, que creio que nos acompanha por vídeo. Além dos votos de Suas Excelências, que abordaram todas as temáticas doutrinárias, jurisprudenciais, de direito comparado, tivemos também os votos de Vossa Excelência e o voto do ministro André. E faço essa referência para explicar a primeira parte do meu voto, que é a parte metodológica. Quais são as premissas que me levaram a votar como votarei? O primeiro ponto é que eu considero que as redes sociais não aproximaram a humanidade daquilo que ela produziu de melhor. As redes sociais não aproximaram a humanidade da ciência, tampouco da filosofia, muito menos ainda da religião. As redes sociais, se dependessem de mim, receberiam um juízo extremamente negativo em relação ao que vem produzindo de etos nas sociedades humanas. É preciso ter muito cuidado com o tecnodeterminismo. É uma encruzilhada vital na trajetória do ser humano na Terra. E há uma coisa curiosa. Eu, por vezes, vejo segmentos religiosos defendendo o tecnodeterminismo sem perceber que ele, em si, como valor, tem uma pretensão antinômica em relação à dimensão religiosa da vida, uma vez que o tecnodeterminismo quer ser Deus, onipotente e onisciente. E, portanto, não considero mesmo que nós pudéssemos, a essas alturas, sequer classificar isto de redes sociais. Considero, penso, contudo, que não estou aqui para realizar o meu plexo de valores. Um juiz não impõe a sua subjetividade pessoal por sobre um colegiado qualificado como esse, tampouco sobre a sociedade. Nós não somos tutores da sociedade e nós, portanto, não podemos agir de modo unilateral em relação àquilo que a humanidade vem produzindo, quer gostemos, quer não gostemos. Então, a primeira observação que faço é esta. Se dependesse de mim, o resultado desse julgamento seria outro, bastante diferente, e seria muito mais rigoroso em relação a tudo quanto aqui dito, porque, de fato, considero que uma sociedade que não cultiva os valores da ciência, da filosofia e da religião é uma sociedade fracassada, é um anti-humanismo, é uma contra-utopia. É preciso ainda, assinalo, ter muito cuidado com aquilo que é íncito hoje a esses meios, que é uma espécie de minimização da mentira, como se fosse algo acessório, menor ou até anedótico. A mentira existe e ela pode ser profundamente nociva, como mostrarei com um trecho do meu voto. É falso que tudo é uma questão de opinião. Você imaginar que a justiça eleitoral não funciona tão bem quanto gostaríamos é absolutamente legítimo. Contudo, dizer que há uma sala escura no TSE, onde magistrados manipulam o código-fonte,
não é uma opinião, é uma mentira, e uma mentira tipificada. As pessoas não são obrigadas a acreditar em Deus, eu acredito, e eu tenho a minha corrente religiosa. Outros têm outra, e há agrupamentos agnósticos ou até ateus. Tudo isso é legítimo, tudo isso é uma opinião. O que não pode é, em qualquer meio, inclusive o virtual, aqueles que são agnósticos pretenderem exterminar quem pensa que Deus existe, ou o contrário. Então, a segunda observação que faço é que é impossível um tribunal que expressa os melhores valores que a humanidade foi capaz de produzir se encontrar diante da mentira institucionalizada e minimizá-la. A terceira observação que faço é que, a partir dessas duas grandes premissas, creio que o papel mais justo de um tribunal constitucional deve ser o da mediação. E, por isso mesmo, o meu voto é coerente com isto. É coerente com a busca de mediação, em que meus juízos absolutamente críticos em relação às redes sociais não serão expostos no meu voto, porque busco exatamente compreender a mediação que o tribunal tem que fazer em relação às outras instituições do Estado, em relação à própria sociedade, em relação às empresas e este etos que, nessa página difícil da história dos povos, nós estamos a vivenciar. Busco também, senhor presidente, o prestígio ao colegiado. A máxima união possível do tribunal em um tema difícil, autenticamente difícil, um hard case, é um valor a ser buscado, porque fortalece a legitimidade da decisão que nós possamos extrair. O meu voto, portanto, será um voto marcado pela autocontenção, em busca da mediação, em busca dessa ideia de união do tribunal em relação a estas posições todas que mencionei, entre as quais a minha própria. O segundo conjunto de observações diz respeito, e são apenas 3 observações, o segundo conjunto de observações, um pouco mais longo, diz respeito a um valor nodal que está sobre as nossas mesas, que é o da liberdade. Não há dúvida que esse julgamento é presidido pela controvérsia quanto aos contornos desse valor. A questão que eu quero fixar é que, independentemente das nossas preferências, nós estamos adstritos a um conceito constitucional de liberdade. Eu vejo que há pessoas que, por motivos talvez ideológicos, ministro Alexandre, praticam ou fingem praticar uma espécie de anarquismo, em que, supostamente, a regulação atrapalha a sociedade, desde que a regulação não seja contra seus próprios interesses, ou que esta regulação não ajude os seus negócios. Quando a pessoa faz um juízo a partir da sua própria perspectiva, às vezes o anarquismo não é tão anárquico assim. Estamos verificando isso agora numa pátria de referência para o direito constitucional brasileiro, que são os Estados Unidos, em que há disputas muito agudas, muito vivas na sociedade, em torno exatamente dessa dia de liberdade e regulação. Eu realmente não consigo imaginar outro conceito de liberdade que não seja aquele plasmado na Constituição, em que a responsabilidade não só anda de mãos dadas como um limitador externo, mas, sobretudo, como um limitador intrínseco. Não existe liberdade sem responsabilidade em termos constitucionais. Mesmo que haja os anarquistas, os anarcocapitalistas, aqueles que dizem que o Estado atrapalha o desenvolvimento da sociedade. A responsabilidade não impede a liberdade. Só existe liberdade com responsabilidade.
Liberdade sem responsabilidade é tirania. E este é um conceito assentado não só na nossa Constituição, como na tradição filosófica que nós preservamos. Presidente Barroso, eu leio muito alguns textos que, a meu ver, são fundantes de paradigmas que eu adoto na minha vida. E um deles são os artigos federalistas. Assim como a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, eu já li várias vezes os artigos federalistas. E fui novamente lá no Federalista 51, James Madison, que deve assistir horrorizado certos debates que acontecem em outros quadrantes do planeta nesse instante. E é interessante lembrar que o Madison, quando ele diz os homens não são governados por anjos, ou não são anjos que governam os homens, e ele acentua, por isso é preciso limitá-los e controlá-los, ele se refere ao poder do Estado, como é a tradição filosófica liberal, mas ele se refere também à sociedade. O conceito de poderes privados abusivos está em Madison. E quando ele imagina a moderação como antítese do despotismo de que falava Aristóteles, ele se refere também aos poderes privados. Então, atualizando esta mensagem, Dr. Paulo Gonet, federalista, liberal, clássica, para esta circunstância, evidentemente que a ideia de que regulação mata a liberdade é absolutamente falsa. E não vi ninguém nesse tribunal a defendê-la. Mas, ministro Toffoli, o debate público é relevante para um tribunal constitucional. E eu tenho lido daqui e da acolá críticas ao voto de Vossa Excelência, do voto do ministro Fux, enfim, outros, dizendo assim: não devemos ter uma perspectiva ideológica da liberdade de expressão. Eu não sei bem o que essas pessoas querem dizer com isto, mas faço questão de dizer que, provavelmente, noção ideológica sobre a liberdade de expressão é a delas, porque visam negar este patrimônio teórico do liberalismo e negar o conceito constitucional de liberdade, que abrange, como disse, intrinsecamente o valor da responsabilidade. Quando os federalistas dizem o poder é abusivo por natureza, ele vai até onde encontra limites, isso se refere também aos poderes privados. Ou, dizendo claramente, isto se refere também às big techs. Creio até que Madison já pensava nelas, com 300 anos de antecedência, de antecipação. E, por isso mesmo, acentuo que responsabilidade evita a barbárie, evita tiranias. Eu, senhoras e senhores, vi no programa fantástico da TV Globo uma matéria sobre esse livro e fui atrás dele. Aconteceu com a minha filha. É um livro que um pai, um tio, um avô chora lendo. Chora. Porque, com uma escrita muito direta, muito objetiva, é um caminho de horrores percorrido por um pai de uma filha adolescente que jogava Minecraft e Roblox, como os meus jogam, e que foi descambar no mundo terrível de Discords e outras plataformas e Deep Webs e por aí vai. E este pai mostra a luta para tirar a filha da depressão, da automutilação e da vontade de se suicidar. Isto mostra que liberdade sem responsabilidade conduz à barbárie. E é disso que nós estamos cuidando aqui. Não são ministros ou juízes que acordaram pela manhã e, num propósito liberticida, resolveram tolher a liberdade de expressão das pessoas como se fosse uma espécie de delírio autoritário. Não, nós estamos dizendo não a delírios autoritários, desses que acham que alguma empresa privada vai apenas se autorregular. Qual é
a empresa, o setor econômico ou social que se autorregula. Nem os cônjuges nos lares se autorregulam. Eles têm regulação. Um não pode fazer ao outro aquilo que a lei veda. Ninguém pode tratar seus filhos, as suas crianças, os seus adolescentes, sem regulação. Claro que há uma instância de autorregulação, em que cada um exerce a ponderação com seu plexo de valores, mas esta autorregulação é submetida a uma regulação que faz com que certo conjunto de valores sejam intangíveis pela esfera da autorregulação. Eu trago, colegas, um trecho do meu voto que ilustra alguns conceitos que usarei na tese, presidente Barroso, um dos quais tomado de empréstimo do voto de Vossa Excelência. E todos verão que eu incorporo à minha tese pontos de vista espelhados pelos 4 juízes que me antecederam, o ministro Toffoli, o ministro Fux, o ministro Barroso e o ministro André. E procurei, nesse exercício de autocontenção e de mediação, apresentar algo que acho que constrói um bom caminho para o tribunal. Como usarei, presidente Barroso, um conceito que Vossa Excelência defendeu na tese, eu acho que desligou o microfone, não? Um conceito que Vossa Excelência usou na tese, eu vou pedir para mostrar. Desligou, parece que sim. É que está ligando. A luz, mas parece que está sem som. Sim, oi? Não, né? Bom, como eu falo alto, né? Sala de aula, né? Está sem som? Alô, alô? Sim, ok. Então, um trecho do meu voto, porque eu usarei um conceito de Vossa Excelência e queria ilustrar a razão do uso desse conceito. Eu peço que abra rapidamente, são apenas 3 ou 4 slides. Por favor, pode passar. Essa é uma notícia de 2023, o momento mais horrível da minha vida pública. Olha que eu passei pela pandemia, mas esse momento foi o mais desafiador de todos. Notícia do dia 27 de março de 2023. Uma professora morre e 3 ficam feridas em ataque à escola estadual em São Paulo. O aluno também se feriu. A próxima, por favor. Logo em seguida, na semana subsequente, por que eu digo que é a página mais desafiadora da minha vida pública? Porque envolvia crianças, envolvia aspectos como esses, terríveis, inesquecíveis, cortantes para a alma humana. 4 crianças são mortas em ataque à creche em Blumenau, o homem foi preso no dia 5 de abril, dias seguintes. A próxima tela. Enquanto isto, esta rede social veiculava esse tipo de postagem, às centenas. E atentem para o nome do perfil, porque é algo muito relevante. Talce. Sério, não sei se é normal, mas sempre quando eu passo por alguma escola, vejo aquelas crianças saindo, sorrindo, feliz. Sempre penso neles sofrendo, chorando, sangrando, morrendo. Vou mostrar cada um deles de maneira mais dolorosa possível. Quero ver famílias sofrer. A próxima. O mesmo Talce. Sem piedade, sem perguntas e respostas. Vou assassinar crianças. Adoraria ver as famílias sofrer. Disse, o mesmo Talce, disse que alguém escreve, é o que alguém fala, é uma janela para a alma da pessoa. O mesmo Talce, comentando uma postagem de um cidadão, de um perfil chamado Gabs. Imagina todos combinarem de fazer um massacre dia 20 de abril em todos os estados e regiões. Iria entrar para a porra da história do Brasil. Irá ser a porra do maior massacre do mundo. O Talce, bora todo mundo fazer no dia 20 de abril, que é o dia do aniversário de Hitler. A consequência disto. Próxima tela. Quem é Talce? Talce é o atirador de Suzano, que já morreu. E aqui está essa notícia de 2021. Atiradores matam alunos e funcionários em escola de Suzano.
Na manhã desta quinta-feira, dia 13, Guilherme Talci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, entraram na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Os dois são responsáveis pela morte de um total de 8 pessoas. E aí descreve, após o crime, Talci atirou em Luiz e se suicidou. Próxima tela. A consequência disto é que, logo em seguida, nesta pandemia, ou nesse risco sistêmico, ou nessa falha sistêmica, o então Ministério da Justiça recebeu 8.000 denúncias de ameaças em escolas. E foram realizadas centenas de operações policiais para evitar que escolas fossem invadidas, crianças decoladas e localizadas machadinhas, facas, máscaras, livros nazistas, suásticas e assim sucessivamente. A próxima tela. Aí já, em relação a outro evento. Essa postagem, ministro Alexandre... Uma pergunta, ministro Flávio Dino. Realmente a operação, ela chegou a um resultado preventivo concreto. Havia realmente a ameaça concreta. Ministro Toffoli, aconteceu... Pode voltar a tela, uma tela, aproveitando a pergunta de Vossa Excelência. Aconteceu uma coisa muito singular. A doutora Estela Aranha, que era secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça na ocasião, ela começou, junto com o Laboratório de Crimes Cibernéticos, que o ministro Alexandre conheceu, o ministro André conheceu, Vossa Excelência, enfim, todo o governo conheceu, da Polícia Federal, começaram a pesquisar postagens relativas a ameaças às escolas. Os senhores sabem o que acontecia? Quanto mais ela pesquisava, mais conteúdos ela recebia. Porque o algoritmo interpretava que ela gostava desse tipo de conteúdo. Isto é extraordinário. Não pode ter algo mais eloquente para mostrar o quão perversa é essa arquitetura. E aí ela recebia. E, ministro Toffoli, eu não dormia. Pela lei atual, ela teria que entrar com uma ação contra cada uma dessas postagens. Ministro Flávio. Pois não, ministro Alexandre. Só 2 observações, aproveitando. Primeiro, esse ciclo do algoritmo, como Vossa Excelência disse, porque, diferentemente do que as redes que não querem, de forma alguma, serem reguladas e não se autorregulam, os algoritmos não são randômicos. Eles são direcionados. Sim. E não só direcionados, como eles, a partir da inteligência artificial, eles pegam as ideologias e as questões econômicas que mais favorecem as redes. Então, essas questões no Brasil e no mundo de se levar agressões, ataque às escolas, isso dá likes. E os likes são monetizados e isso gera dinheiro. Vossa Excelência deve se recordar, e todos aqui, a questão na Austrália, que fez o primeiro-ministro determinar a retirada. O primeiro-ministro determinou a retirada porque mostrava um assassinato ao vivo. E isso, os algoritmos foram repassando porque isso vai gerando dinheiro. E uma segunda observação, Vossa Excelência mostrou aquele caso das escolas, deve se recordar, houve uma grande reunião dos 3 poderes, à época, eu fui representando o Tribunal Superior Eleitoral, e em que ficou acertado pelos 3 poderes que haveria uma regulamentação. E, lamentavelmente, 2 anos se passaram, quando as coisas esfriam, a necessidade de um novo grande crime para que haja uma regulação. Então, realmente, foi o que Vossa Excelência começou dizendo. Nenhum de nós aqui acordou com uma vontade liberticida. A verdade é que milhares de crianças, adolescentes, estão sofrendo isso, se mutilando. Aqui no Distrito Federal, com aerosol, desodorante, para um desafio, uma criança morreu. A outra criança, a polícia descobriu um desafio em que ganhavam pontos as crianças e adolescentes se filmassem agredindo a própria mãe. Eles tinham que agredir a mãe e postar. E
as redes incentivando isso. Então, realmente é algo totalmente antissocial para umas redes que se denominam de redes sociais. Obrigado, ministro Flávio. Ministro Alexandre, na ocasião, aproveitando a intervenção de Vossa Excelência do ministro Toffoli, entrou um padrasto no Ministério da Justiça de um jovem de 19 anos que se suicidou no dia do aniversário, às 19 horas, se jogando do 19º andar de um prédio. Era um desafio. E esse padrasto chorava copiosamente por conta dessas induções. Acho que há um vídeo que eu esqueci de passar. Pode voltar um pouco? Acho que há. Acho que é esse. Pode liberar? Eu... Isso estava na internet na época em profusão. Esta música, eu sei que quase todos aqui falam inglês muito bem, mas a tradução é assim: todas as crianças com tênis caros, é melhor vocês correrem, melhor correrem mais rápido que a minha bala. E essa imagem é relativa ao massacre de Columbine. Então, é disso que nós estamos cuidando. Não é de alguém que considera que tal ou qual juiz desse tribunal é bom, é bonito ou não é. Nós estamos tratando dessas circunstâncias que ferem os valores, aí, ministro Fachin, quase que de direito natural, direito supraestatal, que uma sociedade que não tutela, não protege, não cuida das suas crianças, vulnera valores milenares de estruturação da sociedade. E, ministro Flávio, me perdoe novamente, só esse perfil e esse vídeo que Vossa Excelência mostrou, só isso, não precisaríamos ir mais além, demonstra a falência da autorregulação. Ministro Alexandre, vou lhe falar mais. Há um vídeo meu na internet, eu muito bravo, coisa que é inusual, falando com a diretora desta empresa. Creio que sediada no México, salvo engano. Era uma reunião virtual com as plataformas e eu disse assim: olha, tem um perfil chamado Talce, que é um nome incomum, alusão óbvia, e que está postando isto, aquilo. A diretora dessa empresa, lamentavelmente assessorada por advogados brasileiros, me disse que não iria tirar a postagem do ar, porque isto não estava claro a perpetração de crimes e que o que eu estava pedindo violava a liberdade de expressão. Eu disse: olha, no Brasil tem uma Constituição, tem um Estatuto da Criança e do Adolescente. A resposta inesquecível para mim foi a de que a empresa seguia os seus termos de uso. E aí vem a parte criminosamente editada, em que eu pareço uma espécie de ditador, docemente dizendo: os senhores vão tirar do ar, e rápido. E isto foi apresentado como uma espécie de ameaça de um déspota, quando eu estava ali, indignado, protegendo as crianças de 8.000 ameaças de ataque em escola. Isto tudo aconteceu e a prova está no meu voto. Eu estou apenas mencionando trechos que estão no meu voto. Logo em seguida, por favor, sobre o 8 de janeiro. E friso, isso é a parte central da tese que eu vou apresentar. Essa postagem... Me permite, ministro? Pois não, ministro André. Só para esclarecer, primeiro ponto, que meu próprio voto faz a ressalva que tudo que envolve criança e adolescente já há obrigações legais. Então, entendo que, de fato, a própria legislação
respaldaria a retirada por ato próprio por parte das empresas nessas circunstâncias. Então, acho que primeiro fazer esse registro. E, salvo engano, também penso que meu voto também prevê essa possibilidade, porque, pelo que eu observei do que Vossa Excelência apresentou, aquele Talce, era alguém que já havia falecido e era um perfil falso. Então, também por essa circunstância, a empresa também já deveria, por ato próprio, ter mecanismos, ou devia ter tido mecanismos, para que esse perfil não pudesse estar se manifestando. Só conseguir. Eu lembro bem, ministro André, essa parte do seu voto, com a qual, obviamente, eu guardo inteira concordância e vou destacar isso em seguida. Aqui é o 8 de janeiro. Essa postagem está no ar até hoje. Está no ar. O Exército bloqueou a entrada de ônibus e carros no QG de Brasília. Os patriotas foram lá e acabaram com o bloqueio. Agora é guerra. Vamos ocupar o Palácio do Planalto, o STF e o Congresso. Intervenção militar. Me parece que não há muita margem de dúvida, a não ser daquilo que Humberto Eco chama de interpretação paranoica, segundo a qual a Constituição, quando, por exemplo, diz que Brasília é capital da República, haveria uma margem interpretativa para pensar na cidade ou no veículo da Volkswagen, né? Tirando essa hipótese disparatada de interpretação paranoica, não há dúvida quanto ao teor desta postagem que está no ar até o momento presente. Em seguida, vamos para outro território da vida, menos importante, mas igualmente nocivo. Falas falsas atribuídas a Galípolo impulsionam a alta do dólar. Isso já foi agora em 2024. A mentira se prestando à cobiça humana, à ganância de especuladores, veicula uma fala do Galípolo. Veja que eu estou percorrendo territórios. O território mais importante, social, família, crianças, o território da política, o território da economia. Aí estão falas falsas atribuídas a Galípolo, movimento, o mercado financeiro, e o dólar disparou, enfim, com base numa postagem na plataforma X, o antigo Twitter. Vamos à próxima, creio que é a última. Esta é a mais recente, a última dimensão, a dimensão das eleições. Achei extraordinária a manchete do La Nación. Cuentas libertárias reproduzem fake news e um vídeo falso de Maurício Macri a horas de La Eleición. O Macri aparece. Tem como liberar o vídeo, por favor? Quería contarles que tomé la decisión de bajar la candidatura de Silvia Los Penato. Y yo sé, se preguntarán por qué, y no estarán entendiendo el mensaje, pero todos los pronósticos muestran que el kirchnerismo está primero en la ciudad y eso no lo podemos permitir. Por eso le pido que este domingo vayas a votar por Manuel Adorni. Creio que é suficiente. O vídeo segue e o Macri, o ex-presidente da Argentina, isso agora em maio, faz um discurso absolutamente plausível e com uma qualidade técnica. Eu lembro dos debates que nós tínhamos sobre moeda falsa, preteritamente, saudade deste tempo, com uma verossimilhança, porque o discurso faz sentido. Ele propugna o voto útil. Ele diz, olha, eu tenho o meu candidato, mas o kirchnerismo pode ganhar, eu estou retirando e estou apoiando a candidata Y. E isto foi ao ar. Qual o peso disto na eleição? Obviamente não me cabe aquilatar, mas ele ainda diz, quando vocês votarem amanhã, por questões técnicas e de tempo, a lista da Silvia, candidata supostamente retirada por ele, continuará aparecendo na tela. Por isso essa mensagem, votemos todos no candidato do presidente Milei e não permitiremos que o kirchnerismo ganhe na cidade de Buenos Aires. Não preciso despender páginas o quão danoso isto é e, eventualmente, como se conformar a jurisprudência no mundo, inclusive no Brasil, um dano irreparável. Porque, evidentemente, o único
bem escasso numa eleição é o tempo, que não para e não volta. Com base em tudo isso, senhoras e senhores, e eu encerro a demonstração desse trecho do meu voto, eu só consigo imaginar que devemos, como tribunal, avançar na direção da liberdade com responsabilidade, a liberdade regulada, que é a única verdadeira liberdade. Eu nunca vi alguém pretender abrir uma companhia aérea sem regulação, em nome do direito de ir e vir. É tão disparatado quanto, na minha ótica. Alguém compra um avião, põe no aeroporto e diz, agora eu sou uma companhia aérea. Nunca ninguém disse que exigir regulação viola o direito de ir e vir, porque sabemos bem que isso é necessário. Finalizo a penúltima parte do voto, a última antes da apresentação da tese, citando um jurista dos Estados Unidos. Eu perguntei, fiz uma consulta, a liberdade de expressão é um direito absoluto? E veio a seguinte resposta, a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas não é absoluto. Embora seja essencial para a democracia e a liberdade individual, existem limites e restrições que podem ser aplicadas em certos casos. E o jurista diz, limitações. Primeiro, discurso de ódio. A liberdade de expressão não protege o discurso de ódio, que pode incitar violência ou discriminação contra grupos específicos. 2, difamação e calúnia. A liberdade de expressão não protege declarações falsas e difamatórias que possam danificar a reputação de alguém. 3, segurança nacional, que é um debate muito presente nos Estados Unidos. Em alguns casos, a liberdade de expressão pode ser limitada por razões de segurança nacional. Estamos vendo isso agora lá com muita intensidade, como a divulgação de informações confidenciais, enfim. 4, ordem pública. A liberdade de expressão pode ser limitada se for considerada uma ameaça à ordem pública ou estabilidade social. Esse jurista se chama Meta. Essa é a resposta da inteligência artificial da Meta. Então, eu não posso discordar se até a ferramenta sabe que ela deve ser controlada. Eu só espero que ele não perca o passaporte. Como é que eles vão tirar o passaporte da Meta? Mas eu fiquei preocupado, porque podem fechar a empresa nos Estados Unidos. Se descobrirem isto, já que querem tirar o passaporte do ministro Alexandre, eu sugiro que comecem com a Meta, porque o que nós estamos julgando é o que eles me responderam, está aqui no meu celular. E eu achei extraordinário, ou seja, até o algoritmo, a programação, a pesquisa, a mineração, sabe que eles representam um perigo. Quem somos nós para discordar do tecnodeterminismo? Então, como tribunal humano, e se a era que se apresenta aos povos e às nações for esta contra-utopia destrutiva, restritiva de valores humanos e destrutiva da humanidade, que pelo menos tenhamos coerência com essa ideia. E veja que as restrições que a ferramenta propõe são mais rigorosas do que a que nós estamos aqui discutindo. Porque aqui, até agora, ninguém falou em segurança nacional, em ordem pública. Nós estamos falando, basicamente, de discursos de ódio e de situações vulneradoras da reputação, imagem das pessoas. Concluí a parte introdutória e agora a tese que entregarei em seguida para os eminentes pares, frisando quais são as premissas. Portanto, é algo exigido pela Constituição, não é algo que o tribunal está criando para violar a Constituição, na verdade é para realizá-la, e assentada estritamente no direito objetivo. O primeiro item da tese, creio que há uma ampla, quase total, eu diria, convergência, em relação à compreensão de proteção deficiente, e a técnica, se é interpretação conforme, se é inconstitucionalidade parcial, a meu ver, o que interessa na parte da tese, que é a última com a qual concluirei, presidente, é o resultado. E digo, item 1, frisando, presidente, que a parte de fundamentos eu coloquei toda no voto.
e procurei fazer uma tese bem sintética e bem direta. O provedor de aplicações de internet poderá ser responsabilizado civilmente, nos termos do artigo 21 da Lei 12.965, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros. Aí eu incorporei um pedaço, creio, do ministro Toffoli, ressalvadas as disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE. Essa redação é quase integralmente, salvo engano, do ministro Toffoli. Em seguida, na esteira do que o eminente presidente propôs, digo, o regime do artigo 19 da citada lei aplica-se exclusivamente a alegações de ofensas e crimes contra a honra, pelos motivos que o eminente ministro Barroso declinou longamente, que eu não vou aqui reiterar, no sentido de que, nessas situações em que há um dissenso razoável, um árbitro terceiro suprapartes, Poder Judiciário, deve ter a sua atuação prestigiada como uma esfera de proteção dos vários valores em conflito. Então, caminho mais ou menos na direção, nesse ponto, do que daquilo que o ministro Toffoli, embora haja uma diferença em relação ao 19, o ministro Fux e o próprio ministro Barroso propugnaram aqui. Eu fiz, presidente Barroso, um corte em relação aos conteúdos jornalísticos, porque creio que o ministro Toffoli deu uma boa solução, que foi retirar as empresas de jornalismo disto aqui. Mas, evidentemente, estou aberto ao debate. O item 2 da tese visa a compreensão do que são atos próprios dos provedores. Aliás, o ministro André acabou de lembrar isto. E eu digo, são considerados atos dos próprios provedores de aplicação de internet, podendo haver responsabilidade civil. Friso, podendo. Não significa dizer que haverá, depende do caso concreto, porque parece também, quando nós falamos de responsabilidade civil, fosse algo compulsório. Não, é uma possibilidade. Hoje, se nós dissemos a um jornal, você errou, me dê direito de resposta. O jornal pode dizer, não dou. Jornal, por favor, retifique essa manchete. O jornal não é obrigado a retificar, ele pode dizer, não retifico. E você faz o quê? Entra na justiça e pede, obviamente, a obrigação de fazer e uma indenização. Então, é uma possibilidade que haja responsabilidade civil, independentemente de prévia notificação judicial ou extrajudicial. Aqui não é 19, não é 21, é 927 do Código Civil. Ato próprio. Quais são as duas hipóteses? O ministro Toffoli fez esse esforço, e eu fiz um rol mais restrito. Letra A, postagem de perfis com anonimização do usuário, vedado pelo artigo 5º, 4º da Constituição Federal, que gere obstáculos à responsabilização, incluindo perfis falsos e robôs. Então, neste caso, a empresa, como qualquer outra empresa, tem o ônus de evitar que se forme perfis falsos, como um banco tem o ônus de evitar a abertura de contas correntes, e ninguém nunca disse que isso violava alguma liberdade. Quando há o debate sobre emprego, é interessante que os defensores deste mundo, entre os quais, obviamente, como disse, não me incluo de modo muito canônico, dizem assim, empregos serão extintos e outros tantos serão criados. É disso que se cuida. Não estão extinguindo empregos de advogados, de estagiários? Contratem. Eu acho, ministro Zanin, que as maiores fortunas do mundo não diminuirão com obrigações como estas. Peguemos o ranking das maiores fortunas do mundo. Não são petroleiras, não são bancos, não são proprietários rurais, são as empresas de tecnologia. Patrimônios de trilhões de reais. Então, não é algo desproporcional que se exija que a empresa contrate pessoas. Não montam centrais de telemarketing com milhares de pessoas. Então, contratem 3, 4, 5 mil advogados, existem no mercado, para acompanhar isto e poder expungir as dúvidas. É uma forma de extinguir empregos de um lado e criar do outro. Ministro Flávio Dino. Isto não vai abalar os lucros dessas pessoas. Não, ministro. Essa questão dos custos, né, que Vossa Excelência agora menciona,
Eu mencionei no meu voto uma grande rede social que todos nós usamos para pesquisa. Ela teve o mesmo lucro líquido do Banco Itaú em 2024, tendo só 2.000 funcionários no Brasil. O que mostra que é algo, e o Itaú com certeza tem centenas de milhares, é algo absolutamente razoável que nós fortaleçamos o dever de vigilância, de cuidado, de prevenção, de precaução, inclusive com contratação de pessoas, porque é um ônus da atividade econômica. Um shopping não tem que manter seguranças, um banco não tem que manter seguranças, o Supremo mantém seguranças. Então, qualquer atividade humana tem bônus e ônus. Nós declaramos aqui, lá no passado, eu penso, ministro Gilmar, que eu nem estava aqui ainda na corte, que é lícita as normas que determinam a porta giratória de controle na entrada dos bancos, que é constitucional. Isso é um custo para o banco. Inclusive leis municipais, podendo legislar sobre isso. E os bancos não quebraram por conta disso, me parece. Ministro Gilmar. Sim, ministro Valdir, encantado com a sua exposição e poder de síntese. Devo dizer também que na Alemanha, quando entrou em vigor essa lei, que hoje serve de parâmetro talvez para a União Europeia e também para o Online Act da Grã-Bretanha, se diz que, por exemplo, Facebook teve que aumentar significativamente o número de funcionários, mas é algo óbvio. Eu vi até uma publicação num jornal nosso dizendo que haveria um aumento de despesas, mas é claro que qualquer atividade que precisa ser regulada, ela tem que atender, inclusive, a isto que se vem dizendo sobre o dever de cuidado. Não é? Quase que fui às lágrimas quando eu vi essa notícia de que as empresas teriam mais dispêndios, não é? com as imposições, o que é óbvio, porque nós assistimos o episódio, que é um episódio emblemático deste embate que houve com o X, a partir o X, o antigo Twitter, X, a partir da questão colocada, da decisão do ministro Alexandre. Num dado momento, nós teríamos todo esse aparato funcionando no Brasil sem um funcionário no Brasil. E sem nenhum controle no Brasil. E sem nenhum controle. Portanto, veja a gravidade de uma instituição como essa, que, obviamente, é mais poderosa do que todas as instituições de imprensa escrita e falada. Portanto, é muito sério, não é, que se venha, ou melhor, é um disparate se dizer que isto haverá ônus para as empresas. Claro, a regulação importa, de fato, ônus procedimentais e de recursos humanos. Ministro Gilmar, o senhor veja que isso equivaleria a dizer que é absurdo as empresas de aviação terem que contratar mecânicos, que a regulação exige manutenção periódica. Então, por que mecânicos? Porque é uma atividade econômica e quem tem o bônus, quem tem o cômodo, suporta o incômodo e vice-versa. E a segunda hipótese, agradecendo as intervenções dos eminentes pares, que enriquecem a minha reflexão, a segunda hipótese, presidente Barroso, tratada também aqui, acho que pelos próprios relatores, acho que por Vossa Excelência também, são ilicitudes veiculadas em anúncios pagos e postagens patrocinadas ou mecanismos similares, porque é uma atividade econômica e se, teoria do risco, se a pessoa gera um risco e aufere lucros em razão disto, evidentemente, tem um dever de cuidado. Vossa Excelência está no capítulo de responsabilidade por atos próprios. Atos próprios, isso. Primeiro, perfil anônimo e o segundo, anúncio. Anúncio. Pago, né? E impulsionamento pago e assim sucessivamente. E veja que é um rol bem restrito em relação à minha ideia pessoal. O item terceiro, e é o mais difícil,
Perdão, só para eu... Um perfil não anônimo exigiria, por exemplo, para sua abertura o CPF? Eu imagino algo desse tipo, né? No caso brasileiro, é o documento mais universalmente aceito, né? Ok. Eu não quis imaginar isto tudo, porque sei que vamos ter um debate ainda no voto dos eminentes pares, mas, presidente Barroso, eu creio que seria um mecanismo assim, para evitar os talces como estes e outros tantos que aí estão pela internet. E vai exigir a montagem de um aparato, evidentemente, para que haja esse controle, assim, em relação aos anúncios. E friso, eu sei que a imensa maioria dos anúncios e das postagens impulsionadas não geram dano a ninguém. Nós estamos tratando aqui não da regra, nós estamos tratando da exceção, mas em nome de valores que são primaciais. O terceiro item, que eu vou distribuir em seguida, é o mais complexo e justificou a exposição, e se assim se justifica a exposição que fiz com o trecho do voto, é sobre a ideia de falha sistêmica, que é uma ponderação que eu faço em relação à minha própria reflexão. Me permite voltar no item anterior, ministro Dino? Nesse responsabilidade por ato próprio, posso ter perdido, eu tentei, de forma mais genérica, colocar a legislação em geral. Eu não sei se Vossa Excelência vai falar de criança e... Vou, agora, nesse ponto. Que aí se enquadra na terceira hipótese, porque são degraus, um degrau 19 e 21, que é a regra geral, né? 21 a regra geral, 19 crimes contra a honra. O segundo degrau é atos próprios, restritos a essas duas hipóteses, perfis falsos, anônimos, enfim, que impeçam a responsabilização, e anúncios. O terceiro degrau é sobre aquilo que o eminente presidente chamou de falha sistêmica. O Código de Defesa do Consumidor usa a expressão risco. A maioria dos especialistas defende que se use a palavra risco. Eu incorporei o que o presidente Barroso, na minha anotação, falou no voto, salvo engano, se eu estiver errado, Vossa Excelência, é claro, pode fazer interpretação autêntica aqui do voto, mas eu escrevi: na hipótese de configuração de falha sistêmica, os provedores podem ser responsabilizados civilmente nos termos do artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2º do Código de Defesa do Consumidor. 14, parágrafo 1º, inciso 2º do CDC, é quando um serviço é inseguro. Ele, segundo a técnica existente, oferece riscos mais altos do que seria razoável. É esse o conceito positivado no 14, parágrafo 1º e 2º do CDC. Ministro, só porque eu estou procurando acompanhá-lo. No item 1, Vossa Excelência tratou do 21 e do 19. No item 2, tratou de atos próprios e falou de perfil anônimo e anúncios pagos. Só. Isso, só. E aí o item 3 é falha sistêmica. Falha sistêmica, lastreado no conceito positivado do 14, parágrafo 1º e 2º do CDC, porque é uma relação de consumo e, como disse no início, ia procurar ancorar o meu voto no direito positivado, no direito objetivo. E aqui temos uma controvérsia, porque o meu rol é bem restrito em relação a essa hipótese. Eu, obviamente, guardaria simpatia pessoal por um rol mais largo, mas, como mencionei na parte metodológica, em busca de mediações, eu restringi essa hipótese mais dura de responsabilização pelos conteúdos criados por terceiros nos seguintes casos em rol taxativo. E, logo em seguida, eu vou conceituar falha sistêmica na tese. Qual é o rol que eu propus? Letra A, crimes contra crianças e adolescentes. Dever de cuidado mais alto. B, crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação, previsto no artigo 122 do Código Penal. C, crime de terrorismo, nos termos da Lei 13.260 de 2016. D, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, fazer apologia à violência, etc. E fiz alusão, até por uma redundância, mas para lembrar que os crimes contra o Estado Democrático de Direito não são delitos de opinião. Não é dizer eu não gosto do governo. É dizer, mediante fazer apologia, incitação de violência, grave ameaça para depor o governo, para invadir o Supremo, intervenção militar. É disso que se cuida. Não é opinião sobre o governo ou sobre o Supremo.
Isso está na tipificação do Código Penal, mas disse fazer apologia, instigar violência, grave ameaça, visando a prática dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, devidamente tipificados em lei. Para fim de responsabilidade civil prevista nesse item, considera-se falha sistêmica imputável ao provedor de aplicações de internet deixar de adotar adequadas medidas de segurança contra os conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação aos deveres específicos de prevenção e precaução, assim como o dever de cuidado necessário aos provedores. 3.2, importado do Código de Defesa do Consumidor. Considera-se, e também do próprio Marco Civil da Internet. Consideram-se adequadas as medidas que, conforme o estado da técnica, forneçam os níveis mais elevados de segurança para o tipo de atividade desempenhada pelo provedor. 3.3, que é a distinção. A existência de conteúdo ilícito de forma atomizada e isolada não é, por si só, suficiente para configurar a responsabilidade civil, de acordo com esse item. Então, imaginemos, ministro Fachin, ministro Zanin, uma postagem, isolada, nesse instante. O provedor seria responsabilizado? Não. Segundo a tese que eu proponho, não. É preciso aquilatar que isto é algo sistêmico, ou seja, há dezenas, centenas de mensagens do mesmo espaço de tempo defendendo a invasão do Supremo, do Congresso, etc., como aconteceu. Ou nesse caso das escolas, que eram milhares de mensagens. Pois não, ministro Toffoli? Isso está contemplado no meu voto, embora não nos termos que Vossa Excelência traz de uma maneira mais sintética, quando eu digo que a responsabilidade por ato de terceiro nessas hipóteses é em razão do engajamento. Sim. Ou seja, não é uma simples postagem, mas um engajamento permitido que leva a isso se multiplicar. Pois não, é exatamente isso. Como disse, como esclarece Vossa Excelência, converge plenamente com o quanto dito. Apenas creio que há, ministro Toffoli, uma distinção quanto ao rol, que meu rol é mais restrito do que o rol que Vossa Excelência propôs, embora, evidentemente, pense que esse é um tema muito relevante de debate. E, finalmente, bom, em relação à postagem isolada, aí incidiria o 21. Então, há uma postagem isolada de alguém que diz: vou invadir o Supremo e matar o ministro André. Darei um tiro nas costas dele. Embora certamente ele ia errar e acertar em mim, porque eu sou mais... Ou em mim. Nós somos mais identificáveis. Eu pelo tamanho, Vossa Excelência por outras razões. Mas imaginemos que o alvo fosse o ministro André. Então, não há uma falha sistêmica e tudo, o ministro André notificaria a plataforma, e aí, se a plataforma não tomar nenhuma providência, aí nasce o dever de indenizar danos morais, enfim, para suas esposas, suas famílias, enfim. E, finalmente, eu botei uma cláusula de proteção das plataformas. Pois não, ministro Zanin? Nessa hipótese que Vossa Excelência coloca, esse exemplo estaria, inclusive, dentro das chamadas políticas da plataforma que Vossa Excelência leu. Quer dizer, se a própria plataforma diz que consegue, ou com ação humana, ou inteligência artificial, identificar e retirar, Vossa Excelência acha que deveríamos abrir esta possibilidade, ou seja, só se houver engajamento, porque é uma postagem grave, séria, que coloca uma ameaça em relação a uma instituição do Estado brasileiro. Ali na sala de lanche, eu diria, eu concordo com Vossa Excelência. Aqui, com as premissas que eu finquei em relação ao voto e a busca, como disse, de uma decisão que una o tribunal e que dialogue com a sociedade de modo amplo, fiz essa concessão, eu diria, em relação ao meu sistema de crenças. Ponderação. Uma ponderação. O que eu interpretei essa abordagem, que já vinha do voto do ministro Toffoli, como um regime especial. Até fiz algumas notas a propósito do tema,
tendo como base a experiência hoje desenvolvida e acho que bem sucedida pela Justiça Eleitoral nas suas resoluções, que faz aqui um regime de corresponsabilidade, né? E me parece isto. E aí, claro, obviamente que o rol pode variar. Eu acho que há consenso básico em relação a essas questões ligadas à defesa das crianças, da família, pornografia e outros tipos penais. Eu também caminhei um pouco nessa linha. É claro que também aqui há sempre preocupação com a questão da liberdade de expressão, mas me parece que a experiência bem-sucedida da Justiça Eleitoral é um fator positivo nesse contexto. E aí eu avançaria também um ponto que eu vou trazer no meu voto, presidente, e também é que eu acho, a mim me parece que é importante que nós discutamos nesse vazio que se coloca. Eu sei também dos possíveis antagonismos que podem se levantar, e estou aberto, mas que nós pensemos em alguma autoridade ou órgão de regulação, porque, de fato, nós estamos falando pelos números que aqui foram mostrados, quer dizer, o próprio trabalho que Vossa Excelência desenvolveu e acompanhou e supervisionou no Ministério da Justiça mostra que são quantidades enormes e que exige uma expertise, uma dedicação, não é, bastante grande. Então, mas isso eu vou também discutir com os colegas, porque me parece extremamente relevante que nós pensemos, como já existe nos modelos hoje que estão se desenvolvendo na regulação europeia, alguma instituição que, claro, o ideal é que esse debate já estivesse realizado no ambiente legislativo, mas também não vamos aqui ficar... Ministro Gilmar, me permite? Por favor. Eu também acho que em algum momento nós vamos precisar de alguma instituição que faça essa supervisão. Eu só não tenho muita simpatia pela palavra autoridade, no sentido do poder público interferindo na liberdade de expressão. Num trabalho doutrinário que eu escrevi, na verdade, baseado no trabalho da aluna Barroso, a ideia é criar um órgão de sociedade civil, com participação do governo, participação da sociedade, participação das empresas, mas não um órgão estatal, porque Estado imiscuído em liberdade de expressão não costuma acabar bem. Mas eu concordo que é preciso ter um grau de monitoramento, de instruções e, eventualmente, de sanções. Nada contra a participação e tudo a favor até da participação da sociedade, mas é preciso que seja um órgão dotado de autoridade. Tanto é que o TSE acabou por exercer esse papel e graças exatamente a essa Constituição, o ministro Toffoli, que sempre fala que o TSE é um órgão misto, porque ele exerce o papel de agência reguladora de eleições, que em outros países é algo separado da atividade jurisdicional e exerce, inclusive, funções normativas, isso, mas e acho que é um exemplo bem sucedido. Eu só queria colocar essa questão porque me parece extremamente relevante que nós pensemos nisso, uma vez que já atravessamos o Rubicão quando decidimos enfrentar a questão do artigo 19 e colocar e enfrentar esse debate. Como também, no meu voto, eu vou trazer algumas preocupações que daí supõe-se. De fato, não vamos disputar aí a nomenclatura, a questão dos deveres que essas plataformas têm. Por exemplo, todos falaram aqui sobre algoritmos. E como que
é preciso ter um relatório, portanto, de como isso se faz, não é? Para que haja a accountability. E tem que haver uma instituição que faça a apreciação disto, né? Ministro Gilmar, permite? Vossa Excelência citou a questão do TSE e que foi gradativamente se aperfeiçoando, tanto que houve, para as eleições de 2022, houve a criação de um centro integrado, que seria exatamente esse, não é do órgão decisório, porque o órgão decisório é do plenário do TSE, mas é do órgão administrativo e operacional regulatório, porque com a participação da sociedade civil, com a participação de técnicos da Polícia Federal, com a participação das redes, das Big Techs, com ligação com todos os TRS, de maneira que todas as notícias fraudulentas, toda a desinformação produzida era imediatamente comunicada à rede social, que se não retirasse, aí sim haveria uma decisão judicial e a determinação para que retirasse em até 2 horas. Todos se recordam que no início as decisões judiciais eram para que se retirasse em 24, 48 horas. Isso, seja para redes sociais, seja principalmente redes sociais nas eleições, 24 horas, 48 horas, não precisa nem retirar, porque o estrago já foi feito. E todo o modelo negocial das Big Techs dizia que era impossível isso, o ministro Fachin lembra, porque era o presidente do TSE quando iniciamos isso, eu vice, e se adaptaram, não houve nenhum problema. Nas eleições do ano passado, isso foi natural, porque aí fluiu natural. Então, é possível, eu concordo com Vossa Excelência, eu diria mais, que é possível e é necessário a criação de um modelo regulatório. Sim. Mas um modelo regulatório que tenha autoridade, realmente, um modelo regulatório que deve ser misto, nem só poder público, mas também nem só sociedade civil, porque nós vemos que alguns problemas surgidos em agências regulatórias, em virtude de mandatos curtos, e em alguns casos a captura da sociedade civil, a pessoa sai de determinada empresa, faz um estágio na agência e volta para a mesma empresa, mas é necessário, e o modus operandi desse órgão regulatório já está pronto, exatamente na Justiça Eleitoral. O que ocorre é que na Justiça Eleitoral, até por determinação constitucional, tem um âmbito somente nas eleições, mas o modelo realmente já está pronto. Obrigado, ministro Gilmar. Obrigado, ministro Flávio Dino. Ministro Fachin. Muito obrigado, ministro Dino, presidente, caros colegas. Faço essa breve intervenção, principiando por esta questão atinente eleitoral. Eu fui, na condição de vice-presidente, relator das resoluções que cuidaram das eleições de 2022. Portanto, esse é um tema bastante caro à Justiça Eleitoral brasileira e creio que essa é uma experiência que este julgamento deva, sem dúvida alguma, preservar. Portanto, a experiência levada a efeito é uma experiência importante porque evidencia um equilíbrio entre uma dimensão regulatória e também a regulação autorregulamentada, porque aí houve uma conjugação de interesses bastante convergentes nessa perspectiva. Na verdade, pediu a parte apenas para, enaltecendo desde logo o voto, e robusto seria, obviamente, um adjetivo pequeno para referir ao voto do ministro Flávio Dino, mas preocupa-me a dimensão metodológica deste debate aqui no plenário, presidente, porque nós, e é compreensível, porque esse é um dos temas mais delicados, quizás seja o tema, pelo menos deste semestre de julgamentos desse tribunal. E a cada formulação de tese, eu anotei
pelo menos 10 pontos para discutir a partir do que eu ouvi do ministro Flávio, que ainda não li, mas só do que... Eu vou entregar em seguida. Isso, como logo é no em seguida. futuro... Que falta só um item, na verdade, da minha tese. E, portanto, presidente, eu imagino que talvez eu teria inúmeras observações sobre inúmeros pontos específicos que agora não farei, mas eu imagino o desafio metodológico que nós temos para poder, inclusive, concluir esse julgamento, porque nós estamos no terceiro voto, quarto voto, quinto voto. Portanto, não chegamos à metade ainda. Mas, olha, eu estou tabulando todos os votos e acho que nós vamos conseguir, que o Rawls chama de consenso sobreposto. Quer dizer, eu acho que há muitos pontos convergentes e vai haver algumas divergências e nós vamos tentar parar. A minha ideia de condução do julgamento era ainda colher o voto do ministro Fachin, do ministro Zanin. Eu estou pronto. Não, e talvez o ministro Gilmar adiantasse o voto, mas não vamos chegar à proclamação de resultado em nenhuma hipótese. Primeiro, que a ministra Carmen não está aqui essa semana e eu me comprometi com ela a aguardá-la. Segundo, o ministro Cássio pediu um tempo para reflexão sobre as manifestações, de modo que eu vou colher tanto os votos quanto queiram se manifestar, aí nós vamos tabular e aí vamos tentar ver os pontos de convergência e de divergência. Os de convergência a gente já está assentado e os de divergência a gente tenta aparar na medida do possível e o que não for possível vai haver votos vencidos. Perfeitamente. Como acontece. Senhor presidente, como relator, Pois não. peço a palavra agora na qualidade de um dos relatores, para dizer o seguinte, e sobre metodologia da sistemática do julgamento. Primeiro que, como relator, eu já disse isso no início do julgamento, logo no início, ao longo desse período entre a análise inicial da ação, o estudo inicial, a convocação em conjunto com o ministro Luiz Fux, relator do outro recurso extraordinário, que é anterior ao Marco Civil, e o meu posterior ao Marco Civil. Essa é a diferença entre os dois temas. Pois bem, evidentemente que os casos anteriores serão mais residuais, não é? Até porque não houve suspensão de processos em nenhuma das duas repercussões gerais. Mas, do ponto de vista metodológico, e como relator, evidentemente que entre a audiência pública e o processo está concluso ao relator para preparar voto, e eu já o disse no início do julgamento, eu, refletindo, e conforme passava o tempo, a minha opinião ia mudando. Não temos nenhum problema em dizer isso. O próprio ministro Fachin agora mesmo falou assim, são tantos os elementos que são colocados que eu vou anotando aqui e vão trazendo a reflexão. Portanto, eu penso, e Vossa Excelência já o disse, presidente, eu penso que agora há pouco, inclusive, antes de entrarmos na sessão, que o ideal realmente é acolher os votos, evidentemente com eventual pedido de vista ou com suspensão para uma reflexão maior, e, posteriormente, acolher todos os votos. Nós temos realizado aquelas reuniões no sentido de, evidentemente, sem cada um retirar o voto dado, evidentemente, como foi no caso da questão relativa à segurança pública no Rio de Janeiro, ou como, mesmo no caso do juiz das garantias, que todos acompanharam o julgamento e depois houve o próprio relator, ministro Fux, mesmo vencido em alguns pontos, ele aceitou a posição da maioria, mantendo o voto dele naqueles pontos. Então, eu penso que essa metodologia, que órgão vai ser, como é que vai ser, é autorregulado, não é autorregulado, é o CNJ, como inicialmente coloquei no meu voto, ou em um órgão do Executivo que já existe, que já tem uma previsão. Enfim, tudo isso eu acho que é um debate que não cabe realmente, talvez, e nós costumamos, mas a gente tem que ter uma discussão interna mais aprofundada, que Vossa Excelência tem promovido com resultados bastante positivos. Eu penso que a metodologia, a gente teria que aguardar os votos para depois... Claro. É isso. Presidente, eu vou... Nós somos o único tribunal do mundo que delibera em público. Portanto, não há nada de excepcional em termos alguma deliberação interna. E a deliberação será pública. A questão é que o encaminhamento é que o ideal é que o debate não tome o tempo do plenário. Só preocupado com essa questão metodológica que agora nos traz o ministro Fachin, eu queria lembrar que no TSE
se resolveu um problema na resolução, tomando decisões que, de fato, têm um poder extensivo, aquilo que a gente chamaria um efeito vinculante dos fundamentos determinantes. A decisão que afeta um conteúdo também afeta outros conteúdos, o que é fundamental no contexto em que nós estamos envolvidos, sob pena de estarmos a enxugar gelo. Então, é fundamental também essa experiência Permite, em virtude da multiplicação, né, da desinformação, às vésperas da eleição, realmente nós aprovamos no TSE, com base no Código de Processo Civil, a possibilidade da extensão da decisão que o plenário havia tomado, desde que fosse a mesma fundamentação, as mesmas mensagens. Imagina, se retira uma mensagem, nós sabemos que na hora seguinte, essa mensagem pode aparecer 1 milhão de vezes seguidas. Se toda vez houvesse necessidade de deliberação, não haveria nenhuma efetividade. Então, foi aprovada essa resolução e isso avançou muito no combate à desinformação. Presidente, para concluir, presidente, apenas dialogando com todas as ponderações com as quais concordo, conversava com o ministro Zanin na semana passada, com a convicção que nesse tema não há coisa julgada, porque a tecnologia se modifica de hoje para amanhã. Então, envolve também uma dimensão eu diria, de humildade institucional, nós compreendermos que essa tese vai estar em permanente revisão e envolve um certo experimentalismo institucional, como o ministro Gilmar gosta de lembrar. Nós estamos avançando, o ministro Fachin mencionou, num tema que é o mais importante do semestre, do ano e das próximas décadas. Provavelmente nós que aqui estamos vamos vivenciar ainda, sobretudo os mais jovens no tribunal, entre os quais, infelizmente, eu não me incluo, jovem idade, mas os que ficarão mais tempo do que eu, vão ainda julgar isso inúmeras vezes, porque, infelizmente, a corrente hegemônica na sociedade vai no sentido daquilo que eu chamei de tecnodeterminismo. Então, muito provavelmente, essa tese vai ser revista, como disse o ministro Toffoli, dizendo que ele próprio mudou o seu ponto de vista, eu também. O resultado não será um resultado dogmático no aspecto teológico, mas axiomático no aspecto filosófico. Claro, seria como nós lemos a Bíblia, atualizando-a sempre à luz do contexto. Então, eminentes colegas, concluindo, dizia eu falta apenas um item, que é exatamente sobre a proposta do ministro André e do ministro Gilmar e de outros da autorregulação regulada. Eu apenas, em relação, presidente, ao item 3, finalizando o item 3, que é este relativo ao dever de cuidado, precaução e aplicação do CDC por risco, falha sistêmica, eu fiz uma ressalva em defesa dos provedores. Disse assim, em tais hipóteses, em defesa não, obviamente, do patrimônio das empresas, mas em defesa do funcionamento dessa instituição social, vamos chamar assim. Em tais hipóteses, ou seja, na hipótese em que a plataforma, cumprindo o dever de cuidado, retira um conteúdo, o autor da postagem, evidentemente, pode ingressar em juízo, óbvio, para restabelecer a sua postagem, mas digo eu, ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor. Eu estou conferindo uma margem de razoabilidade. Então, há uma postagem, porque eu quero uma filtragem mais rigorosa. Então, o provedor poderia imaginar que, ao retirar uma postagem, ele sofreria um ônus econômico. Então, eu estou dizendo que retire, se a justiça mandar restaurar, obviamente será restaurada a postagem, mas não haverá dever de indenizar. Esse é o item 3.4. Finalmente, o item 4, bem curto, na linha do que o ministro Gilmar, com o qual dialogo
já 26 anos, 27 anos, e nesse caso também, evidentemente, mencionou sobre os deveres, e nós temos apenas os deveres de notificações, de relatórios, nós temos apenas uma pequena diferença que irei mencionar ao fim. Os provedores de aplicação de internet deverão editar a autorregulação, o ministro André referiu isso muito longamente, a autorregulação regulada, que abranja necessariamente um sistema de notificações, um devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios em funcionamento. Essa redação, ministro Barroso, creio que é sua, inclusive, quase que literalmente. 4.1, veja que eu estou preocupado com direitos autorais, né? Eu não quero terminar o julgamento sendo eu com o dever de indenizar. 4.1, tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente, de forma transparente e acessível ao público. E o último item, com o qual dialoguei com vários colegas e me inclinei por uma saída que não sei se o doutor Gonê vai gostar muito, mas é bom que ele está aqui e tem o direito de não gostar e manifestar. Eu pensei longamente, presidente Barroso, sobre isso que Vossa Excelência acabou de dizer quanto à natureza deste órgão. Por isso, busquei na Constituição uma saída, no 224, que é um órgão que funciona, quer dizer, que existe, mas que poderia funcionar melhor, que é o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Tem representação da sociedade civil, especialistas, governos, etc. Depois eu mudei de ideia, porque o ambiente ali está muito difícil, eu diria, com toda a deferência aos outros poderes, eu uso a palavra difícil. Ontem, eu dei um despacho no tormentoso processo do orçamento secreto, falem as partes em 10 dias. Isso virou uma crise institucional. É a primeira vez, olha, eu fui juiz federal 12 anos e estou aqui 1 ano e meio, é a primeira vez que um fala e as partes gera uma crise institucional. Eu nunca tinha visto isso na minha vida judicante. Mas, enfim, está lá. Eu disse, fale a Câmara, o Senado e o governo em 10 dias úteis. Então, neste ambiente de muita dificuldade, eu diria, eu desisti da ideia. Depois eu pensei um órgão do Ministério da Justiça, criado por lei, que é a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que o ministro Gilmar argumenta muito fortemente, amparado na Constituição, porque diz ele, e dirá aqui, com certeza, que, em última análise, tudo é proteção de dados. Tudo que nós estamos aqui tratando envolve manuseio, mineração, manipulação, mau uso de dados. Eu, ministro Barroso, novamente, agi premido por essas circunstâncias fáticas, exóticas do nosso tempo. Há uma singularidade muito, a meu ver, anedótica, ao modo como o Supremo é chamado. Os que gostam do Supremo chamam o Supremo de Supremo. Os que odeiam chamam de STF. O STF, eu já notei isso no discurso público, eu acho muito singular, porque dizem Supremo só Deus. Eu acho isso. Por isso que é Supremo Tribunal Federal, não é Supremo. E com esse nível de contaminação, eu fiquei imaginando, ministro Gilmar, a seguinte postagem. Supremo dá. Aí pode variar, vamos dizer, dá ao PT, dá aos comunistas, dá sei lá o quê. Se o Banco Itaú é comunista, a Globo é comunista, imagina. Segundo essas versões mais deslizantes da realidade, chamemos assim. Eu pensei, ministro Gilmar, se a decisão não seria lida, como o presidente Barroso acaba de ponderar, no sentido que nós estamos legitimando uma censura estatal por sobre a internet. Tecnicamente, em condições normais de temperatura e pressão, que nós estamos muito longe de ter, graças, inclusive, a estas empresas, que são largamente responsáveis por esse nível de contaminação, porque, como disse o ministro Alexandre, eles comparecem aqui como os causadores desse julgamento. Eles são os causadores deste julgamento. O ônus desse tribunal e de outros no mundo e do legislador deriva das suas falhas e daquilo que o ministro Alexandre lembrou, do seu modelo de negócios. A ânsia pelo lucro gera brigas entre amigos de ontem,
brigas viscerais, e gera também essa necessidade que nós estamos aqui nos defrontando. Então, eu, presidente Barroso, pensei no Conselho de Comunicação Social do Congresso, pensei na NPD, porque há de ter, inclusive eu indaguei do ministro André, com quem eu mantenho uma relação sempre muito fraterna, há muitos anos. Eu, quando era governador, Sua Excelência me visitou lá, e quando ele era ministro da Justiça, conversamos várias vezes, e, portanto, sempre tive um diálogo muito desobstruído com Sua Excelência. E indaguei a ele, quando ele tratou da autorregulação regulada. Bom, e até que o Congresso legisle? Há de ter. Vossa Excelência, ministro Barroso, lembrou aqui no outro julgamento que, acho que o Zé Carlos Barbosa Moreira dizia que norma sem sanção era sino sem badalo, alguma coisa desse tipo. Então, nós não podemos chegar na esfera da autorregulação regulada e deixar que fazermos o sino e deixar o badalo a uma circunstância, infelizmente, hoje inverossímil, que é a votação da lei. Ora, se o 231 da Constituição espera regulação há 37 anos, que versa sobre direitos indígenas, muito provavelmente nós teríamos também essa postergação infinita desse debate. Por isso, eu propus algo que, a meu ver, é consentâneo com a ideia da Procuradoria-Geral da República como uma instância de consensualização social. Quem deu esse poder? O Constituinte e o legislador ordinário. Veja que acordo de não persecução penal é o Ministério Público que conduz. TAC é o Ministério Público que conduz. A suspensão condicional do processo, acordos de leniência. Então, provisoriamente, considerando que é uma instituição que é estatal, mas não é governamental, me pareceu que, naquele sistema de câmaras que a Procuradoria-Geral da República possui, uma das câmaras, até que venha lei específica, funcionaria como uma instância de depósito da autorregulação e, eventualmente, de mediação. E friso, finalmente, propus muito claramente na tese que seja a Procuradoria-Geral da República e não o Ministério Público, porque sabemos bem que o Ministério Público são muitos, por conta da independência de cada um dos seus membros e, segundo a nomenclatura mais atual, membras. Então, nós sabemos que é muito difícil. O ministro Alexandre me lembra também de outra atualização. O que nós precisamos, contudo, é ter essa instância. E entre as várias opções, eu me inclinei por esta da Procuradoria-Geral da República para ser a instância de recebimento das autorregulações, dos relatórios e de condução de TACs e de mediações, enfim, até que espero ainda estar nesse plano existencial, com 80 anos de idade, certamente, sobrevenha a lei específica. E aí, enquanto o Procurador-Geral da República estiver no seu mandato, ele teria essa honra de implementar com o intermédio dessa Câmara. Presidente, Flávio, me permite uma parte? Pois não, Gisane. Inclusive, uma dúvida. O voto do ministro Dias Toffoli, relator, independentemente da tese que venha a ser fixada, pelo que eu entendi, Vossa Excelência estabelece um período de acompanhamento de relatórios, dentre outras coisas, numa espécie de processo estrutural. Então, eu não sei se, desde logo, seria necessário já definir esse órgão, se a prevalecer a proposta do ministro Dias Toffoli, relator, em relação a esse aspecto, haveria uma fase de acompanhamento. Aqui no Supremo ou no CNJ, eu imagino? Eu acho que seria similar ao que aconteceu no processo de segurança do Rio de Janeiro. Eu coloquei o CNJ, porque o relator tem a obrigação de iniciar o debate. Então, evidentemente que uma proposição tem que surgir.
Eu até falava aqui com o ministro Gilmar Mendes, indo na toada aí, mas não vou dizer aqui publicamente, determinado órgão do MP, se passar para lá, as redes sociais vão regulamentar rapidinho. Vamos pedir para a gente regulamentar, vai vir embargo de declaração para que o CNJ ficaria em melhores... Bom, também tem essa opção do processo estrutural. Eu presidente, agradecendo a tolerância e a participação de todos os colegas, concluí meu voto e vou pedir para distribuir a tese que representou esse modesto esforço de reflexão, frisando que sou usuário das redes sociais e acho que nós estamos condenados a isto. Para mim, é uma condenação existencial. Agora é preciso... eu preferia outra forma de estruturação da sociedade em que as pessoas lessem, e não apenas 140 caracteres. Mas é o atual quadro histórico e nós não somos ditadores, nem podemos ser, nem tiranos. Provavelmente eu estou errado, porque há as virtudes da tecnologia, mas fiz esse esforço de regulação ponderada. São 280. 280? Caracteres. É muito então agora melhorou. Senhor presidente. Eu preferia 280 páginas, eu sou mais antigo. Mas eu presidente, com essas premissas, quero elogiar o trabalho de todos quantos votaram, os que votarão, Obrigado, porque ministro. acho que é algo histórico.